Meu nome é Gilberto, Gilberto Siqueira, Siqueira do meu pai. Uma parte muito importante da nossa vida vem de como você construiu a sua embocadura. Os instrumentos de metal têm essa dificuldade a mais do que os outros instrumentos, que é o som está em você, sai daqui dos seus lábios, sai da sua boca. Então, o resto tudo, todos os outros problemas você tem também. Você tem que respirar, você tem que controlar os dedos, você tem que controlar as músicas, as notas, tudo, e o som, só que o som sai da sua boca. Então a formação da embocadura, os músculos, os nervos, a construção disso é uma coisa absolutamente essencial. A diferença de um trompetista com a boca bem construída para o outro que mesmo que tenha talento para tocar, facilidade para tocar, mas que não construiu tão bem a sua boca, a diferença entre os dois é muito grande. É muito gritante. Então eu considero como coisa absolutamente básica para o seu estudo no trompete, você exercer no seu dia a dia o tripé que eu chamo de flexibilidade, escalas e intervalo. E dessas três coisas, de longe a flexibilidade é a mais forte e é a mais importante. E essas três coisas, claro que isso envolve uma questão musical, tonalidades, enfim, tudo que você precisa dominar, mas não é essa a parte que mais me interessa. A parte que mais interessa é como se você encarasse que isso fosse como uma musculação numa academia e você está construindo o seu corpo dentro daquilo ali. E você fazer flexibilidade, todas elas, né? Existem muitos livros disso aí. Mas se você fizer a flexibilidade, por exemplo, do Arban, toda ela com muita diligência, e isso fazer até o fim da vida, sempre fazer. É que nem a musculação. Mesmo o sujeito que ficou forte, e você para manter aqueles músculos do tono certo, para não perder isso, você tem que continuar fazendo todo dia. Então se você fizer a flexibilidade do Arban com muito cuidado, e por exemplo fizer a flexibilidade do Walter Smith, isso vai deixar você num outro patamar de resultados. Certeza. Você pode gastar o seu tempo nisso aí. Não esquece que o investimento no nosso trabalho é feito na gente. Você é o produto. Não é uma outra coisa que é o produto. Você é o produto. E quanto mais você construir disso daí, mais resultados você vai ter. Então eu me lembro, por exemplo, em períodos assim que você tem de estudo, quando você está só estudando, 8 horas de estudo por dia, 10 horas de estudo por dia, você separar pelo menos 3 horas de estudo em cima de flexibilidade. Pode me acreditar. Isso sim vai fazer diferença nos resultados. Você vai ficar surpreso com o que vai acontecer. Então, dentro desse trabalho, você faz a consistência todos os dias daquilo ali e
deve de intercalar, por exemplo, um dia você insistiu muito em flexibilidade, no outro dia você trabalha um pouquinho mais nas escalas, e no outro dia um pouquinho mais nos intervalos, mas não deixe, mesmo assim, intercalando a prioridade, mas de dar muito mais atenção ao estudo da flexibilidade. Agora, quando você vai avançando nisso e a sua boca vai tendo resultados, você fazer os estudos de virtuosidade, quando a hora para isso chegar, não é o auge de tudo, porque esses estudos de virtuosidade, para falar no Arban, por exemplo, os 14 estudos característicos no final, aquilo ali é o Apocalipse, o Arban é a Bíblia, não esquece. O Arban é a Bíblia, você ali tem tudo que você precisa saber de trompete. Quando você chega no final, nos estudos característicos, eles sempre vão te mostrar o que está faltando e o que está sobrando. Você tocando os estudos característicos, você sempre vai sentir, falar, nossa, está faltando articulação nisso, você estuda escalas. Ah, está faltando esse intervalo, essa ligadura, você estuda mais flexibilidade. Tudo sempre vai ter um espelho tocando os estudos característicos. E daí outros livros todos, né, de virtuosidade. Você pegar os franceses todos, que são especialistas no trompete solo, né? Você pega o Conservatório de Paris, nossa, é uma coisa maravilhosa o conhecimento que eles desenvolveram em cima do trompete, não só na parte técnica, mas musicalmente também. Então você pega os 10 estudos de Savariche, os estudos de Tomasi, Chavani, Marcel Beach, enfim, todos os franceses têm coisas incríveis para você estudar. E você trabalhando em cima deles vai ter o resultado de ver o que está te faltando sempre, todos os dias. E conforme o problema é que quando você vira um profissional, você não pode no seu dia a dia acabar com a sua boca, porque você tem que ir para o ensaio da orquestra, tocar ensaios, tocar concertos, então daí você não vai dar 8, 10 horas por dia de trompete, de estudos de virtuosidade ou de flexibilidade. Aí sim, você dentro da sua rotina vai adequar isso daí. Então se você está tocando numa semana uma oitava sinfonia de Shostakovich, ou existem outras piores, por exemplo, a 11ª, páginas inteiras sem tirar o trompete da boca, aquilo é um horror. Usa um assistente, viu? Não esquece de usar um assistente. Então, Sinfonia de Shostakovich, você põe um assistente. Se lá você tocando, acha que ele não precisa tocar, você fica quieto, não fala, mas ele está ali do seu lado. Não esquece. Um assistente em Sinfonia de Shostakovich é muito importante. Mas, se você está tocando numa semana uma Sinfonia de Shostakovich, você em casa toca só coisas leves. Faz Max Schlossberg, por exemplo, né? Que é uma aula de como tratar bem a sua boca. E ali tem tudo que você precisa. E trabalha a parte leve desses estudos para equilibrar com aquele massacre que você está passando na orquestra. E daí o contrário também. Você pega uma semana com uma sinfonia de Mozart e Haydn, barbaridade. Você pode chegar em casa e botar os 2 pés na parede para ver se acorda os músculos, porque senão, olha, sabe o que aconteceu muitas vezes para mim? A gente, por exemplo, fazendo as turnês da Europa e nos Estados Unidos, então, eu me lembro uma turnê que fizemos onde a gente tocava coisas do tipo La Mer, de Debussy, que é uma coisa linda, maravilhosa, tem solos, é exposto, mas não usa quase nada da boca. Nada, tudo levinho e tal. Eu saía do concerto, ia pro hotel, estudar 1h30 para ver se fazia alguma coisa na boca, para no dia seguinte conseguir tocar aquilo de novo. Porque se você não usa nada todo dia, só esse nada, uma hora você não vai conseguir tocar nem esse nada. E vocês estão me entendendo o que significa conseguir o equilíbrio? É muito importante. Aí então, saía do concerto, é que na Europa o concerto é às 8 horas, às vezes 7 horas. Então eu chegava no hotel 9, né? E estudava mais 1h30, depois ia jantar. E então, esse equilíbrio é o que a gente tem que conquistar na rotina da gente. Então, sobre a questão de audições, é um momento difícil para qualquer modalidade de arte
no mundo. Em qualquer lugar que você estiver, isso é uma preocupação para as pessoas. E um trompetista sofre mil interferências do nervosismo, claro, para tocar. A coisa mais importante é você, primeiro de tudo, se preparar com o repertório certo, tecnicamente, muito mesmo. Fazer do seu dia a dia esse repertório. Então você vai ter, a gente pode depois publicar para vocês uma lista de obras que se usa sempre, mas só para citar aleatoriamente, você pega todas as sinfonias de Mahler, você pega todas as sinfonias de Shostakovich, pega Tchaikovsky, as obras de Strauss, as obras de Stravinsky, pelo menos isso, e tudo isso você estuda todo dia, faz disso o seu prato, desde de manhã cedo. E então, todo dia você se familiariza tecnicamente, não é? E daí fazer com que isso daí traga a música que você pode levar depois que a técnica ficou resolvida. Então, é muito importante daí você assumir isso daí, que é uma audição para emprego é a coisa mais transparente e verdadeira que existe. Não tem como as pessoas agirem erradamente nisso aí. Porque tudo que uma banca dessa vai estar fazendo é escolher alguém para trabalhar do lado dele. Você vai ter trompetistas na banca e ele vai estar escolhendo, que pode ser você, alguém para tocar do lado dele. E ele precisa de uma ajuda nisso. Ele não vai contratar alguém que está precisando de ajuda. Pelo contrário, ele quer contratar alguém que ajude ele no dia a dia. E o trabalho numa orquestra é muito difícil. E olha, em qualquer posição que você estiver trabalhando, e daí qualquer posição que você pretende assumir num lugar, numa orquestra, a dificuldade é praticamente a mesma. Porque hoje em dia, muita coisa eles querem ouvir de primeiro trompete tocadas por pessoas que vão tocar segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto. Então hoje em dia isso não existe quase mais. Eles querem ouvir de tudo. E você tem que se preparar com tudo. Todos os solos mais importantes, mas a obra inteira também. Se eu estiver ouvindo numa banca, não vou querer ouvir só o solinho da bailarina na Petrusca. Eu quero ouvir outras coisas também. E por aí afora. Então é muito importante você conhecer bem as obras e se preparar para isso. E quando você faz essa preparação, você deve de cada vez mais, a cada dia, se imbuir, não é? Da ideia da música e tocar com vontade mesmo, para que você transpareça isso aí na hora da audição. Não é? Agora, tem alguns outros detalhes importantes. Por exemplo, você não deve de jeito nenhum apontar o seu instrumento para quem está ouvindo. O trompete você toca um pouquinho da plateia lá, a banca ali, você toca um pouco de lado. Normalmente é a parte importante, você não agredir as pessoas que estão ouvindo. Essa é a primeira coisa. A segunda é de você, as dinâmicas todas. Você tem 3 Fs na parte. Não é? Os 3 Fs dentro da orquestra, você liderando a orquestra, esses 3 Fs têm uma medida. Se você está tocando sozinho num palco para alguém te ouvir, você tem que acomodar isso dentro desta situação. Você tem que tocar menos, porque senão vira também uma agressão. E daí, mesmo na orquestra, né, na audição mais ainda, eu costumo dizer uma regrinha interessante. Você nunca deve de subir em cima de um fortíssimo. E também nunca deve de se esconder atrás de um pianíssimo. O trompete vai estar sempre aparecendo, e aparecendo bem, numa medida boa, com a autoridade que ele tem, não é? Muito importante. E a outra coisa também agora, a escolha dos instrumentos, né? Você deve de escolher os instrumentos certos. Eu usei muito a minha vida inteira o trompete em ré e mi bemol, uso o trompete em dó quase que 90% do tempo em todo o repertório. E é uma situação muito importante essa, você escolher o instrumento certo na hora da audição. Porque é diferente você
tocar de novo, eu repito isso aí, é importante você saber, tocar sozinho tem um som específico. Daí a escolha do instrumento e das surdinas também é muito interessante, você cuidar disso aí tudo. Enfim, a preocupação na audição é de mostrar a sua música. Ninguém vai estar, primeiro de tudo, medindo você para saber se você está bem assim ou assim. Não, eles vão estar ouvindo a sua música. E são artistas, que nem você. E você tem que se habituar a esta situação. Então, em linhas gerais, são coisas que você deve estar exercendo todos os dias, né? E mais um outro detalhe importante, a gente vai se lembrando aos poucos, a questão de errar. Então você começa quadros em exposição e na terceira nota você dá uma escrocadinha ou uma escrocadora, sei lá. O que você faz no resto? Essa é a parte mais difícil da nossa vida, porque você tem que agir naquele ponto em diante como se nunca tivesse acontecido aquilo. Você, dentro de você, sabe por quê? Você vai mostrar a sua música, o seu som, a sua técnica, e o erro, uma nota perdida, ou até mesmo enganado mesmo, isso não vai destruir. Ninguém, Herseth em Chicago dizia, ninguém é perfeito o tempo todo. Assume isso, ninguém é perfeito, ninguém mesmo. Então, o fato de você errar uma nota ou outra, isso não vai desabonar você até mesmo para um emprego. Claro que se sair tudo perfeito vai ser melhor, mas é muito difícil disso acontecer. A perfeição é uma coisa bem difícil. Então, quando você está tocando e acontece um esbarrão, uma coisa qualquer, você tem que ter força interior suficiente, pensar em tudo que você tem ainda para dizer e mostrar isso. Não deixar isso caído por causa de uma falha, que sempre vai acontecer. Uma falha sempre pode acontecer. Eu costumo dar um exemplo interessante sobre isso daí, que é o seguinte, tocar trompete é como uma caixinha de fósforo. Você olha aquela caixa de fósforo, escolhe uma que você fala, essa daqui está bem sequinha, está perfeita. Olha a caixinha, abre, escolhe um palito lá dentro, risca ele. Acendeu. Bom, esse aí não acende mais. E sabe o que é o pior? Aquele fósforo que não vai acender ainda está dentro da caixa ainda. E você vai ter que escolher, e você que é culpado de escolher os fósforos. Tocar trompete é assim, não tem jeito. Vai sempre aparecer alguma coisa que não funciona. E a gente não tem controle disso. Quanto mais você se preparar, melhor vai ser. Eu vou citar nesse momento aqui para vocês um outro ditado, uma frase do Herseth em Chicago. Primeiro trompete lá durante mais de 50 anos. Ele dizia o seguinte, a gente precisa ter sorte na vida, tocando. Isso ele falou quando eu perguntei, aquela gravação de Pinhos de Roma, com Fritz Reiner, na década de 60, quem era o naipe? Ele falou, fulano, ciclano. E eu falei, nossa, é perfeito, não? Ele falou assim, nós tivemos muita sorte aquela vez. Eu comecei a rir. E ele continuou falando de sorte. Por uns 15 minutos na aula ele ficou falando de sorte. Eu fui parando de rir. Aos poucos eu fui parando, fiquei quieto e tal. Quando chegou no fim desses 15 minutos, falando de sorte, ele disse, quanto mais você estudar, mais sorte você vai ter. Então, parece um ditado, uma piada, até quase parece isso, mas não é. Quanto mais você acumula informação e a certeza daquilo que está fazendo, sempre tem aquela parte que você não controla tocando, que vai estar, vamos dizer, entre aspas, dependendo da sorte e desse preparo a mais que você fez. Então, é muito importante você estar radiando essa confiança, mesmo quando perde uma nota. Tá bom? E boa sorte, então, em qualquer audição que você for fazer. Uma parte muito importante no cotidiano da gente é você se manter com o estímulo daquilo que você está fazendo. Aonde encontrar
esse incentivo e você se sentir bem todo dia fazendo aquela música, né? Muitas vezes me perguntam, por exemplo, o que o senhor faz na hora que o senhor está no concerto? O senhor pensa no quê na hora que está tocando no concerto? Claro que você tem que se concentrar tecnicamente naquilo que você está tocando e não desfocalizar. Mas eu brinco muitas vezes, assim, eu na hora do concerto estou pensando na picanha argentina que eu vou comer depois do concerto. Isso é para você não se ficar tão absolutamente neurótico naquilo, né? Nós temos aqui muitos estrangeiros na orquestra, o Spala de segundos violinos, Lev, um russo, muito simpático. Nunca me esqueço uma vez, nós dentro de um ônibus em Campos do Jordão, esperando para voltar para São Paulo, depois do concerto. E ele virou para mim assim e falou assim, melhor parte nossas vidas depois do concerto. E eu nunca me esqueço dessas coisas. Então, esses pequenos estímulos de você pensar no que você está fazendo, as coisas que você gosta, faz parte do cuidado que você deve ter. Mas, olha, dentro de muita coisa que você tem que olhar, o músico não pode esquecer que vive na contramão da sociedade. Quando está todo mundo indo, você está vindo. Quando você está vindo, eles estão indo. Então, de você ir tocar um concerto à noite, quando está todo mundo indo para casa descansar, isso não tem tanto problema. O difícil é esse povo indo de manhã cedo trabalhar e você indo para casa para dormir de manhã. Por exemplo, aqueles que tocam à noite. Esse é um constrangimento muito desagradável. Mas é o preço da vida. Não tem jeito, a gente tem que estar enfrentando isso aí. Ou então coisas mais simples, como, por exemplo, durante anos, a antiga Orquestra do Estado tinha concertos na segunda-feira à noite. Então, domingo era um dia de estudar. Você tinha que estudar para tocar bem na segunda-feira. E a família toda ali esperando para ir passear no Ibirapuera, ou na praia, ou não sei o quê, e você ali estudando. Também é um preço que a gente paga. A gente na contramão da sociedade a vida inteira. Por isso que eu digo, você não pode deixar de aproveitar oportunidades que aparecem. Então, no sábado, na sexta-feira, na terça, quando dá, qualquer dia é dia, de você fazer um churrasco em casa, de você ficar super feliz com todo mundo, com a sua família, o mais que você puder, e o ambiente que você usa para estudar, o seu lugar onde você vai estudar também, faz ele o mais agradável possível, porque a gente vive disso daí, você vive do que você estuda. O seu momento no palco é muito pequeno, não é? Então você tem que procurar os estímulos do seu dia a dia, com tudo que você faz. Ouça bastante música, é muito importante você se envolver emocionalmente com aquilo que você está tocando, com o que você está trabalhando, né? Agora, uma parte que segue a isso do dia a dia é a parte do relacionamento. Nós vivemos num ambiente de gente muito sensível, e de formações muito heterogêneas, né? Tem gente de todo tipo, todas as raças, todos os níveis sociais, todo tipo de cultura, tudo misturado. Então, cada pessoa tem uma reação diferente às mesmas coisas. E é difícil a gente controlar isso. Você tem que investir seu tempo e a sua energia no relacionamento. Tem pessoas que gostam mais disso, outros que não gostam daquilo outro. E você tem que se informar em relação a isso e trabalhar no seu dia a dia com essas pessoas, para que elas sempre se sintam bem junto com você. E eu nunca me esqueço, uma vez me pediram para eu me pronunciar a respeito de um probleminha que estava acontecendo, e eu citei um exemplo curioso. Uma pessoa que fundou a Orquestra do Estado aqui em 1954 foi o maestro Souza Lima. E eu nunca me esqueço que o maestro Souza Lima, ele era um grande pianista, mas ele não era um regente brilhante, ele, infelizmente não era. Mas ele era, além do pianista, ele era um homem muito idealista, tanto que fundou a Orquestra do Estado. E eu nunca me esqueço uma vez que ele foi convidado para reger a antiga Orquestra Filarmônica de São Paulo. Isso foi em 1971.
no Teatro Municipal. E estava lá o violoncelista Janusz Starker, famoso, grande violoncelista, tocando o concerto de Dvorak e tal. E ele chegou naquele final que tem, muito rápido, falou, olha, eu vou bater em um esse final, hein? Compasso 2/4, vou bater em um isso aí. Anota aí. E a orquestra anotou e tal. Chegou a noite, ele esqueceu que tinha feito isso e continuou no mesmo andamento, o que daí dobrava o andamento. Então quem tinha semínimas foi naquele em um. E quem tinha semiconchetas parou de tocar, porque não dava, ficou muito rápido. Então o concerto acabou e ele continuou regendo. Quer dizer, era uma situação vexatória. O próprio solista ficou olhando para ele e falou assim... Né? E eu falo assim, isso, os músicos, de um modo geral, reagem a isso de uma maneira muito negativa, né? Porque é muito ruim isso aí. Você ter que passar por uma situação como essa é muito desagradável. Mas eu lembrei, o que é que você faz num caso desse? Uma pessoa que fundou uma orquestra, você desfruta do resultado desse trabalho dele até hoje, você faz o quê? Então o maestro Eleazar de Carvalho tinha uma máxima sobre esse assunto. Falou assim, olha, você não briga, não chuta ninguém que trabalha do seu lado. Se você tem que tomar uma decisão sobre a qualidade do serviço, de quem quer que seja, você toma essa decisão da maneira mais civilizada e mais profissional possível. Você não sai brigando, você não vira a cara, você não faz nada disso aí, porque não vai resolver nada isso daí. Você só ter uma reação dessa não vai mudar essa realidade. Se tiver que tomar uma decisão, sim, isso tem que fazer. E daí, sobre essa questão de humor, mesma coisa também sobre os trabalhos, né? Aparece alguém para te contratar sobre alguma coisa, você naquela hora examina o que está sendo pedido. Quantas horas de trabalho são, aonde é, se você vai viajar ou não, que roupa que você tem que usar e quanto que paga. Essa é a hora de você discutir. Ó, nessas condições eu não vou trabalhar, ou por esse dinheiro eu não vou trabalhar. Porque você aceitar e sair dali para ir em qualquer lugar, no bar da esquina, para reclamar da vida, não vai resolver também. Isso é um hábito de muita gente. Sair por aí pelos cantos reclamando, falando mal disso, falando mal daquilo, isso não adianta. Você tem que resolver as coisas quando elas aparecem. De uma maneira civilizada, bem humorado, de uma atitude positiva, mas encarar isso. Não ficar só com reações. E daí influenciando as pessoas com reações negativas. Isso não traz bons resultados. Todo esse bloco de coisas que nós estamos falando aqui agora fazem parte do seu dia a dia e vai construir o seu nível de tolerância, não é? Com os problemas. Os problemas, olha, todo prazer tem o seu preço, não tem jeito. Aquilo, quanto mais prazeroso é, vai custar mais. Isso em tudo na vida é assim. Então a gente tem que investir muito do tempo da gente no relacionamento com regentes, com colegas, com todo tipo de gente. Tá certo? 1, 2, 3. Gravando. Então, meu nome é Gilberto. Gilberto Siqueira do meu pai. Sou de uma família de 5 filhos. Eu sou o do meio, eu tenho 2 irmãs mais velhas, nós 3 rapazes mais novos. Meu pai era um educador, idealista e inveterado. Ele, na década de 50, foi para os Estados Unidos e estudou agronomia, estudou línguas, estudou ciências sociais. O ideal dele, o sonho dele, era construir um colégio que se sustentasse sozinho. Essa história de sustentabilidade, que hoje é tão moderno, ele já pensava isso naquele tempo. Construir um colégio que tivesse na sua atividade, com os alunos, no trabalho dele, produzisse a sustentação do colégio. E ele então era um educador fantástico. E fazia a questão da música dentro de casa. E dentro dessa realidade a gente fez de tudo. A gente tinha piano, órgão, marimba, 3 violinos, trombone, trompetes. Aliás, meus 2 irmãos e eu, a gente fez um trio de trompetes.
e tocamos muita coisa juntos. Era uma atividade muito gostosa dentro de casa. Então, a minha formação musical começou assim, no puro, apesar do estudo que a gente tinha que assumir, do instrumento e da música, mas com puro prazer. Você desenvolvia aquilo no cotidiano. Minha irmã mais velha, já falecida, faleceu cedo do coração, ela grande pianista e grande organista. Então a gente se deitava e rolava com tudo que tinha que fazer em casa, assim, na música em geral, né? E eu tive plantado no meu coração o desejo da música. Então eu de pequeno, por exemplo, colocava o ouvido no alto-falante. Nem naquele tempo nem se usava fones aqui no Brasil, nem nada. E punha o ouvido no alto-falante, ficava esperando o trompete entrar na música, nas gravações, né? Nunca me esqueço, música aquática de Handel, esperando os trompetes entrarem. Quantas vezes você ouve aquilo e mexeu comigo desde cedo. Eu estudei trompete, primeiro estudei piano e não me senti, eu mesmo pedi, mas não consegui conquistar uma afinidade nenhuma com o instrumento. Depois, por iniciativa dos meus pais mesmo, comecei a estudar trompete, né? E o trompete começou a mexer comigo e eu tive uma grande oportunidade quando meus pais se mudaram para Montevidéu em 1962. Lá eu conheci o meu professor principal de trompete, o Cardoso. Ele estudou na década de 50 em Boston, mesmo período que o maestro Eleazar de Carvalho estava lá como assistente do Kuczewski. Então, a minha escola de trompete é a escola de Boston, antes do Schluter. Quem era, então, o primeiro trompete lá, o Voisin, Roger Voisin. E Cardoso estudou com ele. E foram grandes amigos. E o Cardoso era um homem muito inquieto, muito inteligente. Então, ele desde aquela década de 50, ele mexia em instrumentos e recebia, depois que voltou para Montevidéu, né, ele é uruguaio, ele era, recebia da Vincent Bach canos, lead pipes, voltas de afinação, campanas diferentes. Ele já naquele tempo tocava com 2, 3 canos amarrados um no outro, mudava no concerto, durante o concerto ele mudava os canos para soar assim, o assado, e ele fazia essas experiências vocais. Então você nem imagina, ele recebia da Vicente Bach vocais sem número nenhum. Professor, que vocal é esse? É número 0. E coisas, ele vinha com medidas que ele pedia. Ele andava com o paquímetro no bolso do casaco, media tudo o que aparecia na frente dele. Ele era muito técnico, muito inquieto em encontrar o som certo. E essa foi a minha formação, né? Foi de onde eu, desde sempre daí, comecei a mexer em instrumentos, né? Então você vai encontrando o seu caminho, vai encontrando as suas medidas e descobre que tudo isso faz muita diferença na sua vida depois. Pelo seu jeito de tocar, pelo som que você quer, pelas suas características físicas, né? A arcada dentária. Nem vamos começar sobre isso agora, que só isso aí dá uma vida inteira de conversa. A arcada dentária, muito, muito importante. Naquele tempo, quando eu comecei a estudar com o Cardoso, eu me lembro que ele tinha trazido dos Estados Unidos 2 cartazes, isso para falar nada, quase nada. 2 cartazes enormes que ele tinha assim na parede da salinha onde ele dava aula. Num desses cartazes tinha vários formatos de arcada dentária. Umas mais abertas, outras mais agudas, e assim. E, então, embaixo desses exemplos de arcada dentária, estava escrito assim, em inglês: bom para saxofone, bom para flauta, bom para trompete, bom para tuba. E eu tinha 11 anos de idade quando eu vi isso aí. Eu falei, nossa, olha só, quer dizer que se o dente é assim, 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 muda o instrumento onde ele vai sentir mais facilidade para trabalhar. Num outro cartaz tinha os formatos de lábio, com mais biquinho, menos biquinho, mais grossos, menos grossos, mas tem tanto formato de lábio, né? E lá também, bom para isso, bom para aquilo e tal.
sem falar a combinação das duas coisas. Uma arcada dentária que é bom para a tuba, com um lábio que não é bom para a tuba, tudo isso faz diferença, não é? Então, eu desde o começo tive essa informação. Então, quando eu estudei com Cardoso, eu me lembro, eu tinha dentes assim, overbite, que se chama, o dente de coelho comprido e para frente. Primeira coisa que ele mandou eu fazer foi ir num endereço que ele deu, de um rapaz que ele ensinou, um luthier, que ele ensinou quase tudo lá, chamava Carlos Banqueiro. Eu me lembro até hoje o nome da rua, Calle Cufré. Até hoje eu me lembro disso daí. Você vai lá e entorta o seu bocal, porque eu tinha esse problema. E eu falei, nossa, eu me senti o próprio deficiente físico. Nunca vi um bocal torto na minha vida. Pois olha, foi o começo sério de eu começar a tocar trompete direito, naquela época. Porque o ângulo que o bocal pega nos seus lábios faz muita diferença. Não por causa da altura do instrumento, ficar aqui ou lá, mas por causa do ângulo de apoio. Que se um bocal vem de baixo para cima, ele vai levantar os seus lábios. E se um bocal vem de cima para baixo, ele vai descer os seus lábios. Vai sempre haver o ponto médio, onde ele não vai nem subir, nem vai descer. E você vai ter a reação natural dos músculos à força que o bocal está imprimindo. Isso é mais fácil mostrar com um gráfico, claro, mas eu estou mencionando para você saber que essas coisas existem. Nossa, se existem. É uma eternidade de problemas que a gente pode ter pela vida fora. E eu comecei assim. Depois, eu já tinha entrado na Orquestra do Estado, em 1973, e em 74 eu fiz o meu primeiro tratamento de dentes com a preocupação exclusiva com a embocadura. Tirei 2 dentes, os primeiros premolares, que é o dente que vem em seguida do canino, e esses dentes todos da frente meus até o canino vieram para trás com aparelho móvel. Durante 3 anos eu usei aparelho móvel, só usava de noite. Vieram para trás o espaço de um dente inteiro de cada lado. E você então igualar e outras coisas mais. Agora, não existe um padrão sobre a formação dos dentes em relação à embocadura, não existe. Muitas formações de dentes são excelentes para tocar e só você experimentando é que você pode chegar nessa conclusão. Mas que os dentes determinam muito, muito, muito do que você consegue tocar, sem dúvida nenhuma. Isso é a maior verdade. A gente só não tem uma definição tão simples assim. Ah, olha, você vai aqui nesse dentista e vai fazer assim, assim, isso não existe. E não existe dentição perfeita que faça uma pessoa tocar trompete, também. Não esquece disso. Não existe. Então, estudar, você vai ter que estudar muito de qualquer maneira e todas essas coisas influenciam em volta de você, né? E foi assim, eu daí tendo uma vida com tanta informação no comecinho, eu segui a minha vida inteira pesquisando, lendo muito a vida inteira. E hoje em dia, sabe, com a internet à disposição, nossa, a gente então é cheio de informações em volta da gente, vendo grandes pessoas tocando em tempo real até. E essa informação toda é muito importante para você criar o seu caminho e o seu estudo. E daí você escolher o instrumento certo, o bocal certo. Enfim, foi por aí afora que eu fui trabalhar. O meu primeiro concurso em orquestra foi em 1970, para a Orquestra Filarmônica de São Paulo. É uma orquestra que durou, naquela ocasião, por 2 anos, foi a última orquestra filarmônica que aconteceu. E depois, durou 2 anos, quando ela acabou, fiz concurso para a Orquestra Sinfônica do Estado. Quinta de Mahler. A orquestra inteira. Adivinha quem é que paga o pato? O trompete, não é? Foi o meu concurso para a Orquestra Sinfônica do Estado, com o Maestro Eleazar na banca. E foi assim que eu comecei daí a minha vida profissional na Orquestra Sinfônica. Minha primeira situação profissional foi na Orquestra Filarmônica, em 1970, final de 70. Eu tive a minha experiência nessa orquestra com o maestro Simon Blech. Ele era muito exigente, grande maestro, ouvia muito bem e conseguia um equilíbrio da orquestra. Mas
eu não tinha experiência nenhuma naquele tempo, nós não tínhamos nenhuma orquestra jovem no Brasil. Estava um embrião ainda, estava tudo muito no começo. E tínhamos só 3 pessoas, 3 jovens brasileiros nessa época, tocando instrumentos para uma orquestra sinfônica. Toninho Carrasqueira, flautista, até hoje por aqui. Professora Elizabeth Del Grande, timpanista da USESP, e eu. Os outros ou eram estrangeiros, ou eram pessoas vindas de uma safra dos italianos todos que vieram para o Teatro Municipal muito tempo antes também. E então era essa a realidade que a gente tinha. E eu na Orquestra Filarmônica, sem experiência nenhuma de orquestra, foi uma situação difícil. E apanhei muito para ir conquistando a experiência tão necessária para você exercer esse trabalho, né? Quando eu entrei na Orquestra Sinfônica do Estado, e primeira vez que eu toquei com o maestro Eleazar de Carvalho, ele regendo Wagner, Crepúsculo dos Deuses. Pam, tim, pam, 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 pam. Ele abria os braços. Aquilo mexeu comigo. Eu tenho vontade quase de chorar cada vez que eu me lembro disso. Porque entrou fundo no coração. Eu falei, nossa, eu sonhei a minha vida inteira em fazer isso daqui. Você vê o estímulo que você tem no próprio trabalho, que diferença que faz, não é? E daí, nossa, eu comecei a estudar e a me preparar com muito mais força a partir desse momento. E existia, como é que você explica isso? É uma cumplicidade entre você e um maestro exigente, que o maestro Eleazar era muito exigente, mas ele transparecia o prazer que ele tinha em lidar com o pensamento dos grandes autores. E daí, de repente, você estava fazendo parte disso daí. Isso sim, sabe? E a gente não pode esquecer isso. O músico, a sua função é entrar no palco e exercer um trabalho sem nenhum intermediário, entregando uma mensagem para quem está ouvindo. A música é uma das poucas coisas, hoje no mundo, que transforma as pessoas na hora, sem nenhum intermediário. Tem alguém que toca e alguém que ouve. E isso muda qualquer pessoa em qualquer situação. Esse é o principal motivo da vida da gente. E é por isso que eu me tranco em casa para estudar. E é por isso que você vai ter que fazer a mesma coisa. E se preparar como nunca, porque isso é o que vai estar valendo a pena. Você alcançar as pessoas e mudar a vida das pessoas. Em qualquer atividade que elas todas estejam, qualquer atividade, você vê aquele sorriso, sabe, não são os elogios só. Ainda outro dia, tocando um concerto com o quinteto no interior, um senhor, no fim do concerto, veio falar, puxa, que Deus abençoe o senhor para continuar muito tempo trazendo essa felicidade para nós aqui. É disso que eu estou falando. De você cativar e encher o coração das pessoas de motivos para viver, para enfrentar cada um os seus problemas e construir um mundo melhor. Você está fazendo parte dessa construção. Isso foi como sempre eu olhei o trabalho que a gente tem, que dá tanto sacrifício e tudo, mas com esse nível de resultados, não é? Corta.